Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma sessão de estudos do Grupo de Estudos Hegelianos, do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou acompanhando a todos com a leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Nós estamos seguindo uma leitura corrida do texto com uma análise pontual de algumas passagens. A proposta do grupo de estudo é justamente de realizar a leitura integral do texto da enciclopédia, considerando os parágrafos e as anotações de Hegel, abrindo mão dos adendos, recorrendo aos mesmos somente para explicações ou interações que forem necessárias para uma compreensão de algum ponto específico pelos membros do grupo, certo? Até o momento, nós já fizemos a leitura da introdução e iniciamos a ciência da lógica, em sua primeira parte, né? Estamos no parágrafo 43. Hegel, então, começou a fazer uma exposição do estado em que a filosofia, da ciência filosófica, estava no momento em que ele realizava o seu sistema filosófico, né? Em que ele formulava e propunha o seu sistema filosófico. Então, contra o que e a partir do que Hegel filosofava? É basicamente essa pergunta que o Hegel procura responder nessa primeira parte da enciclopédia. É deixar todos cientes de que ele está corroborando determinados sistemas e determinadas visões filosóficas, e ele está se contrapondo a outras determinadas visões e sistemas filosóficos. É interessante que essa obra, a enciclopédia, ela é praticamente o livro mais didático de Hegel, né? Onde ele faz um favor para a gente. Ele cita nominalmente, em alguns momentos, aqui, principalmente na introdução, ele cita quem é que ele está comentando, quem é que ele está se confrontando, quem é que ele está se atrelando, né, se relacionando, se vinculando no seu filosofar. Então, ela, nesse ponto, é muito didática. Então, ele expõe. Agora eu vou fazer uma exposição sobre a metafísica antiga. Como é que a metafísica clássica compreendia a questão do ser, a questão do conhecimento. Então, ele vai expondo como é que até aquele momento, até a modernidade, você tinha como conceituado quais eram os principais conceitos, quais eram as principais questões que estavam estabelecidas na área da filosofia. Como é que se filosofava até então. Depois ele começa a dizer o que é que a modernidade trouxe de novo, quais foram as rupturas, né? Quais foram, numa linguagem kuhniana, né? Quais foram as revoluções. E olha que nós já debatemos um pouco sobre isso aqui, né? Quais foram as revoluções que aconteceram que causaram rupturas na ciência filosófica. Aí, no caso, ele foi propor, então, nessa parte que nós estamos vendo, como a filosofia ela alcança um novo patamar, principalmente com esse seu novo viés epistemológico, com o pensamento empirista, como a filosofia que depositou a origem do conhecimento na experiência, como ela impacta a nossa forma de compreender o mundo, a nossa forma de filosofar. E como as suas consequências, elas podem ser entendidas, assimiladas, né, e apropriadas. Porque depois de fazer a exposição do empirismo, ele inicia uma análise do criticismo. E o criticismo é justamente a filosofia kantiana.
e como Kant é importante para Hegel, né? A ponto de nós termos a total ciência de que o jovem Hegel é um neo-kantiano, é um jovem kantiano, né? Então, no caso, ele assimila muito bem a leitura, né? Ele se apropria muito bem da leitura de Kant, e com o acesso e as discussões com o amigo Schelling e com a apropriação por via dessa defesa, dessa apologia que ele faz de seu amigo Schelling, ele tem também que se apropriar da filosofia de Fichte. E o Fichte, ele tem também o seu diferencial em relação a Kant, mesmo que ele seja um continuador, né? E o Schelling, ele foi uma ruptura em relação a muitos pontos, né? E é interessante como Hegel, ele visualizou, o Hegel já maduro, como ele visualizou como se fosse um degrau, vários degraus de idealismo nessa passagem, né? Quem sabe do idealismo alemão ele seja aquele que conseguiu ver nesses quatro autores, inclusive nele mesmo, um processo ascendente. E ele, por conta da sistemática do seu sistema, acabou deixando para nós uma espécie de classificação de idealismos, né? Um idealismo subjetivo, um idealismo objetivo e um idealismo absoluto. Então, você tem o idealismo subjetivo, que fica ali entre Kant e Fichte. Você tem um idealismo objetivo, que é o idealismo schellingiano. E você tem um idealismo absoluto, que é o idealismo dele mesmo, né? O idealismo absoluto, que é o de Hegel. E é claro que ele quer demonstrar para nós que o que existe realmente, o que está correto, né, é o idealismo absoluto. Para isso, ele tem que nos expor o que é esse criticismo, o que é esse idealismo subjetivo, certo? Então, é isso que nós estamos enfrentando aqui desde o parágrafo 40 e desde o parágrafo 40, que é a filosofia crítica. É interessante que eu não quero retornar, para nós não ficarmos sempre retornando para a leitura de trechos anteriores, mas é interessante como ele vai realmente rotular a filosofia crítica kantiana como um idealismo subjetivo, e ele vai demonstrar isso a partir da ideia desse eu originário kantiano como uma identidade vazia. Essa identidade vazia que, por ser vazia, não tem como acessar o absoluto. E por não poder acessar o absoluto, por não poder acessar o infinito, por não trazer para dentro... Por que é que ela é vazia? Porque ela é uma identidade unilateral. Ela é uma identidade que só considera o positivo. Ela não considera os aspectos negativos, ela não considera a negação, ela não considera alguns aspectos que o seu idealismo objetivo, o seu idealismo absoluto considera, que é justamente esse aspecto dialético, né? Que mantém, assegura a metafísica. Então, como ela, na visão dele, acaba mantendo uma certa unilateralidade do pensar e dando uma primazia à subjetividade, que acaba caindo numa identidade vazia, então, realmente, Kant está correto. Se levarmos em consideração somente esses aspectos que a crítica da razão pura traz, principalmente a primeira parte da crítica da razão pura, então fica impossível, inviável você chegar à coisa em si. A coisa em si é inacessível. Mas o Hegel, ele vai depois, né, pedir escusas
a Kant e vai dizer, só que ela é inacessível pelo caminho que você está trilhando. Eu vou mostrar agora qual é o caminho que nós podemos trilhar e aonde nós não caímos nesses problemas que você encontrou. E é por isso que eu estou chamando a sua identidade de vazia, né? Então, no caso, antes de nós iniciarmos a leitura do parágrafo 44, alguém queria fazer algum complemento a essas partes anteriores que nós vimos nos encontros passados? Alguém quer fazer algum adendo? Eu esqueci algum ponto que vocês acham que é interessante nós lembrarmos? Fiquem livres para fazer alguma intervenção, ou eu vou deixar o chat aqui aberto para vocês também fazerem algum lembrete, tá ok? Enquanto isso, vou fazer já a projeção e a leitura do texto. Ok, aí está. Parágrafo 44. Ele vai iniciar a nos expor a esse conteúdo inacessível a essa identidade vazia do eu kantiano. Interessante é que essa identidade vazia do eu kantiano, o que é que ela pode gerar? Categorias, né? Só que essas categorias, elas não têm conteúdo, ou o seu conteúdo, ele não é idêntico à coisa em si, né? Que ele vai nos mostrar agora. As categorias são, pois, incapazes de ser determinações do absoluto, enquanto o absoluto não é dado em uma percepção. E o entendimento, ou o conhecimento por meio das categorias, é por isso incapaz de conhecer as coisas em si. Vem a nota. A coisa em si, e por coisa, compreende-se também o espírito, inclusive Deus. Exprime o objeto na medida em que se abstrai de tudo o que ele é para a consciência. E de todas as determinações do sentimento, como de todos os pensamentos determinados a respeito do objeto. É fácil ver o que resta, o completamente abstrato, o totalmente vazio, ainda determinado somente como algo além. O negativo da representação, do sentimento, do pensamento determinado, etc. Mas é igualmente simples a reflexão de que esse caput mortuum, por sua vez, é apenas o produto do pensar, justamente do pensar que avançou até a pura abstração, do eu vazio, que faz dessa pura identidade de si mesmo objeto para si. A determinação negativa que essa identidade abstrata recebe enquanto objeto está igualmente enumerada entre as categorias kantianas e é algo totalmente bem conhecido, assim como essa identidade vazia. Depois disso, só se deve admirar de ter lido, repetida tantas vezes, que não se sabe o que é a coisa em si. E nada é mais fácil que saber que isso. Então, olha a crítica que o Hegel faz a Kant já sobre esse aspecto da coisa em si. Afinal de contas, quando Kant lança uma crítica sobre a coisa em si, ele lança uma crítica direta sobre essa busca clássica da filosofia pelas essências. Não é verdade? E onde é que estão as essências? Nós aprendemos que as essências, elas estão por trás das aparências. Então, o fenômeno nos traz as aparências, a forma que as coisas surgem para nós, e nós vamos compreender mais profundamente o que está por trás, né? O que está para além daquela aparência, que são as essências. E captando a essência, nós captamos algo que é substancial à coisa. E esse algo que é substancial, que é a condição sem a qual algo não pode ser ou deixaria de ser,
nós captamos o universal da existência. Então, o que a metafísica queria era algo que, para Kant, nos era inacessíveis por conta da debilidade de nosso aparato cognitivo. Então, uma das coisas mais importantes que Kant nos ensinou é abaixar a bola, né? Ele nos ensinou que qualquer pesquisa científica séria deve iniciar reconhecendo as suas limitações. É aquilo que o Karl Popper, lá no seu Lógica da Pesquisa Científica, já nos dizia que é o princípio de demarcação. E que é impossível se fazer ciência sem esse princípio de demarcação. Você tem que estabelecer quais são os limites desse processo, desse procedimento científico. Porque senão, tudo vale. Então, nós poderíamos começar a fazer pesquisa sobre o sexo dos anjos, e está valendo, né? Sobre horóscopo, e está valendo. E isso era algo que o Kant já tentava nos prevenir, e que foi consolidado com a filosofia da ciência contemporânea, né? Só que o Hegel, ele diz, olha, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque à medida que você simplesmente abre mão de uma busca pela essência das coisas, esse abrir mão das essências é também o abrir mão de você chegar a conteúdos universais, a conteúdos necessários. Então, nós podemos abrir mão da necessidade, nós podemos abrir mão da necessidade, da universalidade. Mais para frente, nós vamos ver que é isso que está em jogo na visão hegeliana. Certo? Sobre o parágrafo, alguém tem algum comentário sobre essa partezinha do parágrafo? Ô Marcos, Pois não, Zoni. só assim, só para dizer que foi bom você ter tocado nessa questão que Kant significou, né, que a determinação dos limites, mas a gente tem que lembrar que o Kant, na verdade, ele estava dirimindo algo que a teoria cartesiana teoricamente deixou irresolvido, que seria a questão entre sujeito e objeto, né? Sim. Como sujeito e objeto tinham naturezas distintas, né? Para o Descartes não havia garantia de que aquilo que era visto pelo sujeito era realmente o objeto, né? Então, o Descartes ele fez a passagem do nível dos sentidos para o nível da apreensão, ao nível do intelecto, depender de um Deus, no caso, um Deus não enganador e Sim. garantista da verdade, né? E teria tudo criado. E ele recebeu críticas, e ainda recebe, de que ele não conseguiu fazer essa transição, né? E o Kant herdou toda essa discussão e considerou o número e o fenômeno, né? E eu acho que é interessante isso que você coloca, porque você, de certa forma, você vê o estado da arte, da filosofia em que o Kant estava inserido, né? Que não é o mesmo estado da arte que o Hegel pegou, né? Isso, né? Porque no caso, é sempre uma coisa que eu tento e é um desafio, né, de nós fazermos essa leitura, né? Porque no caso existe essa percepção, o Kant e o seu legado e toda a importância e as consequências principalmente da crítica da razão pura. E existe a leitura que o Hegel fez da crítica da razão pura e do projeto kantiano e do que ele desenvolveu a partir daí como sua filosofia. Nós não podemos confundir isso, porque senão nós podemos cair em
em um embate que ele é fictício, vamos dizer assim, né? O embate fictício de pensar o seguinte: Hegel demonstrou que Kant o erro da filosofia kantiana. Então, o Hegel ele desbancou Kant, ele mostrou os limites da filosofia kantiana e a partir daí ele superou Kant. Não é nessa perspectiva, certo? Porque no caso o filósofo eles vão se mantendo em sua relevância e importância da mesma forma que o fato de Kant ter percebido, né, assim como Leibniz, por exemplo, percebeu os problemas da relação resistência no conceito de substância cartesiano e tentou, com sua mônada, resolver essa questão. Né? O fato de um filósofo ter utilizado o filósofo precedente como motor para poder proporcionar para ele uma demanda de solução e aí ele ter criado todo um sistema filosófico que entrou para a história da filosofia e tal, isso não quer dizer que ele desbancou o outro. Né? Então, o outro não perdeu a sua validade por isso. O sistema cartesiano não simplesmente caducou por isso. É claro que eles nos auxiliam a verificar questões que são limites, né? São limites para o pensamento cartesiano. Assim como Hegel acaba me dando uma chave de leitura que demonstra certas questões que o Kant poderia ter vislumbrado. Inclusive que ele chama até a atenção. Olha, o Fichte percebeu isso que o Kant fez, ou que faltou ao Kant. Né? O Schelling percebeu isso. Mas logo depois ele vai e diz, mas o Fichte não percebeu isso. Mas o Schelling não percebeu isso, e eu percebi, e está aí o meu mérito, né? Eu, Hegel, né? Agora, o que eles não perceberam, isso necessariamente invalida a teoria do outro? Não. Né? Isso é, vamos dizer assim, o tijolinho que o Hegel está colocando na história da filosofia. Em algumas questões, e existem momentos da história da filosofia, que você tem momentos clássicos de correção sistemática, como, por exemplo, é o caso do Frege e do Russell, por exemplo. Entendeu? Em que o Russell ele encontrou um problema em uma sistematização que o Frege fez e propôs uma correção. Aí uma coisa muito categórica, assim. Foi realmente, olha, você não prestou atenção nisso daqui e a partir daqui tudo que você fez estava viciado por conta dessa sua não percepção. Assim como o Frege em relação ao Aristóteles. Né? Isso, né? Então, você tem esses momentos categóricos, mas eles não são assim tão frequentes, né? O que você tem são avanços, continuidade, ampliação, entende? E é interessante você ter essa noção para você não cometer ingenuidades e nem injustiças com os filósofos, né? Porque isso atrapalha muito a sua compreensão da história da filosofia. Entende? Mas é nessa perspectiva mesmo. Né? Eu agradeço a sua contribuição. Outra questão interessante, Zoeni, que eu achei foi aqui ele estabelecer, né, o que seria, ele definir a coisa em si como o espírito. Né? Então, olha só, para o Hegel, ele já leu que aquilo que o Kant estava considerando inacessível, certo? É aquilo que o Hegel vai considerar ao final do projeto da enciclopédia o espírito absoluto. E ele vai e diz, olha, para você para o teólogo, né, o que o Kant está chamando de coisa em si é o que você chama de Deus. E é essa instância transcendente, essa instância que está para além.
O que o Kant está querendo dizer é que você não tem acesso a esse além. É que esse além, esse infinito, ele não toca, ele não faz parte, né, por conta do limite que a consciência humana possui, ele não faz parte do nosso campo de atuação cognitiva. É isso que o Kant está querendo nos dizer. Só que, quando você afirma isso, você está desconectando esses elementos, esses personagens, vou colocar no caso de Deus, né? Você está tirando esse personagem do mundo. Você está deixando esse personagem como um ser extramundano. Só que isso é um problema. Você está dando um grande problema, um grande abacaxi para um teólogo, né? E você está dando um grande abacaxi para um metafísico. Porque você está dizendo que nós não temos acesso para compreender a essência das coisas e você não tem como compreender a estrutura. Você não compreendendo a estrutura elementar das coisas, então você nunca vai ter uma visão clara, como queria o Descartes, por exemplo, né? Clara e evidente das coisas. Você vai ter que contentar-se com a experiência. Só que a experiência é aonde o Hegel ele vai se utilizar lá na frente do Hume. A experiência ela é e sempre será incapaz de lidar necessidade e universalidade. Ela é incapaz, ela não tem como fazer isso. E o Hegel, ele diz, quem sabe o Kant não tenha percebido que por mais que ele propôsse a sua proposta sintética de uma epistemologia sintética, né, ele não conseguiu superar esse problema. Entende? A solução dele não dá conta de superar isso que o Hume já tinha nos falado. Entende? Que não tem como você estabelecer nenhum tipo de universalidade e nenhum tipo de necessidade quando a experiência faz parte do processo. Nós temos que tentar estabelecer uma forma de trazer essa experiência para dentro da racionalidade. E isso daí é que é o desafio. Um desafio que o Kant, aparentemente, apenas está abrindo mão. Ele está dizendo, olha, como não é possível, então eu vou me basear tão somente aqui na experiência. Certo? Então a experiência vai ser... os empiristas estão corretos. É a experiência. A experiência é uma base, mas eu vou propor aqui uma questão mais sintética. E aí você tem a crítica da razão pura para fazer todo esse procedimento. E é muito interessante, é uma saída muito interessante. Certo? Mas, para o Hegel, ela não dá conta nem do processo cognitivo, nem do processo do conhecimento, nem do processo objetivo de compreensão do mundo, da questão ontológica. Né? E daí, para você derivar questões de ordem ética, questões de ordem política, questões de ordem estética, todo esse processo, como eu vinha falando antes, como para o Hegel ele cometeu um erro, então tudo que advém daí é problemático. Tudo que advém daí é unilateral. Não é por acaso que ele vai fazer uma crítica lá na primeira parte da filosofia do direito. Você entende as consequências, vocês estão entendendo as consequências de um começo que para o Hegel é desastroso, né? Quando você não consegue dar o fundamento correto, todas as consequências originadas daí, que são essas
compreensões das outras dimensões da realidade, que são as dimensões de ordem política, ética, estética, todas elas acabam assumindo problemas. Então é isso que o Hegel tenta mostrar no seu sistema e aqui na enciclopédia. Eu acho que o mérito do Kant foi ter, até pela época dele, né, em que a afirmação da subjetividade enquanto autonomia, sobretudo no âmbito político, era algo necessário de se considerar, e no plano da epistemologia, eu acho que o Kant ele foi brilhante quando ele verificou que os juízos eles não se estabeleciam sobre a coisa, né, mas sobre o modo como eu consigo ver, ou seja, sobre o fenômeno. Ou seja, então ele consegue lançar a ideia de que a primazia não estaria no objeto, né, mas no homem. Ou seja, não sou eu que me adequo à coisa em si, mas é a coisa que se adequa à minha capacidade, né? E quando o Kant, e inclusive por isso que o Kant lança mão dos juízos analíticos e dos sintéticos, né? Os juízos analíticos como explicativos, né? Que não aumentam o conhecimento, só explicita o sujeito. Como é o caso que ele dá lá do polígono, lá, que fala que tem vários lados, né? Ou sim, do corpo, que é extenso, e os sintéticos que vão acrescentar ao conceito, como é o caso dos corpos pesados, né? Em que o ser pesado não é algo já pensado no conceito geral de corpo, por exemplo. Os juízes analíticos sempre a priori, e os juízes sintéticos podendo ser a priori ou a posteriori, né? Eu acho que o brilhantismo do Kant, né, é quando ele identifica que os homens são capazes de emitir juízos sintéticos a priori, ou seja, que vão além da possibilidade empírica, como Deus, alma, mundo, por exemplo, infinito, sei lá, finito, matéria, substância. Mas o grande problema para o Kant é quando nós queremos conferir absolutidade para esses conceitos. E aí é que ele vai falar na tal da ilusão dialética, na aparência da razão, porque é como se nós... Imaginação. Isso, exatamente. É como se a gente utilizasse desses conceitos como se eles estivessem, né, na sua, sei lá, na sua universalidade, na sua empiricidade, quando não tem nada de empírico. E ele vai falar, o homem sempre fez isso. Né? E ele vai dizer que por isso mesmo que isso é uma insensatez dogmática, porque essas noções elas escapam às condições universais dos juízes, né? Como espaço, tempo, quantidade, qualidade. Eu acho que o Kant ele é um epistemólogo, né? Vamos dizer assim. Ele conseguiu construir uma teoria de conhecimento muito propícia para o momento que o Ocidente estava passando, que era exatamente a afirmação do sujeito. Percebe? Sim, sim. Porque no caso, essa identidade originária que ele lança, né, que é justamente isso que você está expondo, que a produção das categorias que o Kant propõe, que é justamente essa unidade sintética, que ele reconhece que não tem como, né, gerar nenhum tipo de conhecimento válido que não advenha dessa nossa experiência, né? Então nós precisamos do empírico, né? O empírico ele vamos dizer assim, a nossa instância de validação de critério e tudo mais, porque eu não posso simplesmente, no exemplo, eu posso formular a ideia de Deus, né? Mas se eu começar a formular, então eu posso falar de vários deuses, eu posso falar de Vishnu, então eu entro na esfera da religião e eu começo a discutir sobre as várias possibilidades de deuses e posso discutir e passo a tentar discutir cientificamente mitologias, né? Aí o Kant diz, onde é que isso vai parar, né?
Então, qual o critério de tudo isso? Então, note, quando você perde o vínculo com o empírico, você Viagem. viaja, você cai, aí você tem todos os problemas que até hoje nós caímos, e aí por isso que essas instâncias metafísicas elas são altamente perigosas e nós temos que despertar para isso. Então, por isso é que a instância do empírico ela acaba sendo um ponto de segurança. No entanto, da onde ela vem legislada, vamos dizer assim, pela razão que ela consegue fazer essa identidade entre sujeito e objeto, ela consegue fazer esse quadro de categorias que consegue fazer, vamos dizer assim, como dizia o Georges Pascal, né, naquele texto clássico de introdução a Kant, ela consegue nos dar uma lente, um óculos que nós conseguimos ler o mundo a partir dessas categorias. Então, nesse ponto, para todas as ciências que existem, o Kant dá uma base, um fundamento que é muito, muito bom, assim, né? Entende? Então, é didático, E ainda consegue, Marcos, Ah, e ele ainda consegue utilizar, por exemplo, Deus do âmbito da razão prática, da liberdade da vontade e da imortalidade da alma, né? Ele ainda consegue dar uma vazão para esses ele ainda dá conceitos, uma né? extrapoladinha assim, né? Ele ainda diz: olha, eu não consigo lhes dizer o que é, eu não posso definir para vocês epistemologicamente, dar para vocês uma grande definição, mas e nada me impede de pressupô-lo e de utilizá-lo como uma instância Regulação. Então, no caso, note que eu também não sou tão radical a esse ponto de dizer que, pelo fato de ser inacessível epistemologicamente, a coisa em si é totalmente algo negado, algo que nós não possamos sequer falar a respeito de que existe ou que eu posso pressupor, né? Então, no caso, essa perspectiva kantiana, ela é deveras interessante. No entanto, para a perspectiva do Hegel e para o que o Hegel pensava em fazer depois de ser um discípulo de Schelling, depois de ver todas as críticas que a própria crítica da razão pura passava, com Schulz, Reinhold, todo o fenômeno, né, no fenômeno de estudo e debate que ele estava inserido, o Hegel começou a verificar certos limites que essas perspectivas acabavam gerando. E, por conta de suas leituras spinozanas, né, Vitor? O impacto de Spinoza sobre Hegel e Schelling, quem sabe fez com que ele despertasse também para esses aspectos da necessidade e da universalidade e da necessidade da absolutidade, né? Que é como se abrir mão disso, né? Então, no caso, ele coloca no seu projeto a necessidade de ir à coisa em si, né? Ir ao infinito, ir ao incondicionado, trazer a negação para dentro da proposta do sistema, para dentro do pensamento. E era justamente o que o Kant estava nos preservando, né? Porque seria um passo largo demais, um passo longo demais, um passo arriscado demais, né? E o Hegel ele vai tentar justamente fundamentar esse passo. É o que nós vamos ver no que segue da proposta, né? Tanto é interessante porque ele encerra a nota desse parágrafo dizendo: nada é mais fácil que saber isso, nada é mais fácil que saber da coisa em si. Então é como se ele dissesse: olha, o Kant sabe que a coisa em si
existe, que a coisa em si é real, que existe o infinito, que existe o absoluto, que existe a necessidade, que existe a universalidade, né? Que essas questões, elas são efetivas, certo? Agora, elas são difíceis de serem descritas, elas são difíceis de serem apresentadas didaticamente? São. Eu tenho que escrever 3 livros para fazer isso, né? E então, isso eu não vou discordar do Kant, mas que são possíveis, eu vou demonstrar isso. Mas antes de demonstrar isso, nos parágrafos que seguem, eu vou mostrar para vocês o porquê que o Kant está achando difícil apresentar a coisa em si, certo? Então, só concluindo a leitura aqui, ó, desse parágrafo, né, dessa nota, quando ele diz o seguinte, ó: a coisa em si exprime o objeto na medida em que se abstrai de tudo que ele é para a consciência, certo? De todas as determinações de sentimento, certo? Sentimento aqui vinculado à experiência, ao sensível, né? Como não a questão de âmbito psicológica e sentimental, vamos dizer assim, como de todos os pensamentos determinados a respeito do objeto. É fácil ver que o que resta é o completamente abstrato. É isso que resta quando a subjetividade, quando o eu, ele não tem mais acesso à coisa em si, e a coisa em si é justamente uma ligação entre saber da coisa em si, é saber da relação que há entre finito e infinito. Saber da coisa em si, falar da coisa em si, é compreender do porquê o negativo e o positivo eles são vinculados entre si, eles são intrínsecos. É basicamente saber dialetizar, pensar dialeticamente. É saber o saber da especulação, que ele anunciou lá no parágrafo 18 da introdução. Né? É especular. E o interessante é que ele vinculou já lá na introdução que filosofar é ser capaz justamente de especular, ou seja, pensar dialeticamente. Né? E quando o Kant ele não faz isso, aí o Hegel levanta a mão e disse: epa, peraí, mas onde é que está a filosofia aí, né? Mas, por outro lado, também, o Hegel só consegue fazer isso. Ele constata que o Kant separou realmente o âmbito reflexivo, a razão, a Vernunft, né? Que seria o empiricamente inverificável, o suprassensível, da Verstand, que é o âmbito determinativo do intelecto, do entendimento. Né? Do entendimento, exatamente, que seria o verificável, comprovável, o sensível. Ele constata o fosso cujo temperamento foi perseguido por românticos e idealistas. Ou seja, até chegar em Hegel, né, houve um conflito, né, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer, né, entre românticos e idealistas que queriam unificar os dois polos deixados por Kant. Ou seja, ambos almejavam o absoluto. Né? O romantismo criticando o racionalismo, reivindicando outras dimensões humanas, como o sofrimento, a paixão, a emoção, questionando o presente, louvando o passado, apreciando criticamente modos de vida, sei lá. E também o idealismo, né, de outro lado. Né? Então, assim, o que demonstra que para que isso tudo para que ele tecesse essa crítica, né, houve todo um movimento histórico-filosófico que lhe deu condições para tanto. Sim, fato. Né? Sobretudo essa rusga entre românticos e idealistas sobre o absoluto. Fato, né? E interessante, e como você bem disse, e a crítica da razão pura criou tudo isso. A crítica da razão pura criou esse cenário, né? Essa necessidade. Então, de repente, o cenário cultural
esses autores, né, eles de repente perceberam-se diante de um problema que antes eles Não era discutido, nem tinha não se condições. tinha. E de repente você tem um próprio Goethe, um próprio Schiller, eles tiveram que enfrentar de cara, né? De cara essas questões kantianas. E o Hegel, ele se aproveita de muitas. Esses caras devoram-se uns aos outros, né? Eles absorvem muito do que se tinha no período e eles conversam muito entre si, né? Uma das coisas que eu acho mais interessantes é quando nós temos, está traduzido para o espanhol, no espanhol é fácil você encontrar, as cartas entre Hegel e Schelling, né? É muito interessante, por mais que sejam separadas por meses, mas nós temos a vantagem de ler uma atrás da outra, né? A, a, o fluxo de debate que eles têm entre leituras de contemporâneos é uma coisa muito interessante, assim, coisa que eu não consigo ter hoje, né? Eu estava até discutindo com alguns colegas, né? Que nós começássemos a nos ler mais os nossos contemporâneos, né? Para poder tomar algumas perspectivas. Então, eu estou me esforçando mais para ler, principalmente o que sai de mais, de mais é, atual sobre aquilo que eu estudo, sobre aquilo que eu pesquiso, para não ficar debatendo notícia batida, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu fico aqui debatendo o Hegel com vocês e tem todo esse valor didático, né, de trabalhar o texto da enciclopédia das ciências filosóficas. Mas enquanto eu estava fazendo isso, tem um professor lá em Duisburg que está propondo uma nova proposta de uma enciclopédia das ciências filosóficas. Né? Eu soube disso essa semana pelo professor Marco Aurélio Verle, que postou nas suas redes, ele também, um pouco surpreso sobre isso. É um projeto de 7 volumes, dos quais 4 já estão publicados, né? Acho que 2 saem esse ano ainda, e uma proposta interessantíssima, né? E completamente moderna. Por mais incrível que Exatamente. pareça, é muito moderno isso, no sentido de que ainda é o mesmo espírito hegeliano, o mesmo espírito tomasiano, de poder colocar numa obra só uma discussão sistemática de, dos vários saberes que existem nas ciências, né? Então ele está pegando, como se você pensasse, é o mesmo espírito de Hegel querendo discutir com física quântica, com neuro como me fugiu agora, Filosofia, neuro, filosofia da mente, por aí vai, filosofia né? da mente, com muitas ciências que são Neurociências. neurociências, né? Com as neurociências, com muitos campos que hoje, né? Microbiologia, nanotecnologias, e ele está fazendo esse esforço de trabalhar isso filosoficamente, né? E isso está acontecendo agora, né? Ô, Marcos, Então isso que é você muito interessante essa perspectiva, né? isso que você está colocando, isso aí, cara, é uma coisa assim, muito, ao meu ver, muito procedente, porque além dessa rusga entre românticos e idealistas, você tinha ali a época do Hegel, a ciência que estava se desenvolvendo, né? Desde que o cosmos foi dissolvido na alvorada da modernidade. Então, você já tinha ali a transição do mecânico ao orgânico, né? É, é, a ultrapassagem de uma visão estanque de causa e de efeito para uma outra de totalidade, a relação dialética entre os elementos, a biologia e a física já estavam influenciando muito
profundamente a filosofia da passagem do século XVIII para o século XIX. Ou seja, ele conseguiu apreender o estado da arte, vamos dizer assim, né? E fazer uma filosofia especulativa. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pensador, ter uma visão atual, não somente da filosofia, né? Mas do estado da arte. Né? Dos que, assim, para ficar dentro da nossa perspectiva aqui, hegeliana, você tem autores como Vittorio Rosli, o Klaus Jusin, como Charles Taylor, como Alasdair MacIntyre, que eles pegaram essa herança, né, cultural, né, essa herança intelectual dessa corrente idealista hegeliana, e eles proporam em cima disso propostas para pensar seu tempo, isso é muito interessante, né? E nós temos de certa forma. E como é que eles fizeram isso? Todas as vezes que eu vejo, eu presto atenção nos prefácios, nas introduções, eles agradecem muito aos seus colegas contemporâneos de departamento ou de congressos, que os caras estão ali, ó, trocando ideia degladiando ideias, né, e sendo recebendo contrapartidas e isso vai fazendo a filosofia acontecer, né? Então, de certa forma, esse circuito filosófico é muito necessário, né? E o Hegel, ele participava desse circuito filosófico. Né? E tudo isso daqui é fruto desse circuito filosófico. Então, quando ele está nesse momento aqui fazendo essa introdução da enciclopédia, ele está inserindo os seus alunos no circuito filosófico. Exato. Entende? Então, essa primeira parte aqui, gente, nada disso daqui, em pequenos momentos, você vê o Hegel aparecendo. Tipo, ó, isso daqui é o que eu defendo. São poucos os momentos em que você nota claramente, ó, isso daqui, o Hegel vai continuar lá na frente defendendo esse ideal. Mas boa parte aqui é ele se esforçando para expor de uma forma, da forma dele, mas tentando expor de forma mais ou menos imparcial como estavam as ciências filosóficas na época dele, entende? Então, mas ele, para mim, ele falha miseravelmente em tentar deixar os autores falarem, entende? Ele falha porque ele sempre dá uma cutucada, né? Mas a proposta aqui é de tentar apresentar as teorias que estão em voga no momento em que ele está escrevendo esse livro. Tá? Então, ele tenta mostrar que a proposta kantiana ela está esvaziada. Ela está esvaziada justamente porque ela não alcança a dialeticidade do conceito. Ela não alcança a especulação. Por sinal, ela é crítica da especulação, ela é crítica da dialética. Né? Ô, professor. Pois não. Nessa última parte, me soa como o Hegel fosse um pouco irônico com Kant, né? Ele diz assim no finalzinho: depois disso, só se deve admirar de ter lido, repetido tantas vezes, que não se sabe o que é a coisa em si. E nada é mais fácil que saber isso. É como se essa dificuldade do Kant de dizer a coisa em si, para o Hegel era uma coisa muito simples, muito óbvia, né? Já estava posta. Então, para mim, assim, pode não ser, mas é como se realmente no finalzinho o Hegel estivesse lá cutucando o Kant, né? Provocando o Kant. Sabe o que é a ironia do Hegel? Se nós fôssemos converter em outras palavras, Helder, ele estaria dizendo o seguinte: quando você não sabe o que uma coisa é, você não é capaz de dizer o que ela não é. Então, se eu não sei o que algo é, eu não posso ficar dizendo como é que por que é que eu não consigo conhecer o que ela é.
Por que é que eu não... Ele define de uma forma muito precisa como é que não se chega... o porquê que eu não consigo chegar ao que uma coisa é. Mas para eu ter certeza do porquê que eu não consigo chegar ao que aquela coisa é, para eu ter essa certeza, eu tenho que saber o que minimamente essa coisa é para perceber que aquilo não é alcançável. Entende? E é aí onde está a ironia hegeliana, como você bem percebeu no final, né? Porque ele diz, olha, quando ele diz, só se deve admirar de ter lido e repetido tantas vezes, ou seja, o Kant passa em várias páginas, vários momentos, ele fica falando a coisa em si, que não pode, não sei o que é a coisa em si e tal. Caramba, ele está falando dessa coisa em si, é muito... É como se como é que ele não sabe o que é essa coisa em si e ele consegue sempre usar essa coisa em si como referência? Entende? Então a coisa em si, ela serve como uma referência, assim como o não ser, assim como o nada, no decorrer do livro do Hegel, vai servir como uma referência. Eu não posso, à la Parmênides, dizer o que é o não ser, certo? Mas isso não faz do não ser algo inválido ou desnecessário para a compreensão do real. Porque o não ser, ele pode ser definido enquanto aquilo que não é. E eu saber que algo não é alguma coisa, é eu saber algo a respeito dessa coisa. E essa é uma informação vital para eu poder determinar tudo aquilo que eu sei o que é. Então, a coisa, aí o Hegel ele vai fazer essa brincadeira justamente porque lá na frente, lá na frente ele vai dizer, eu posso falar sobre o infinito? Ora, eu sou finito. O finito é algo que está limitado. Ele não pode ir além do que as suas instâncias lhe impõem, né? A sua realidade impõe. Então, ele não tem como saber o que está para além dele. Ora, o que está para além é a definição básica de infinito. Infinito é tudo aquilo que não tem limites, é o estar para além constante. Ora, aquilo que está para além constante é algo que eu não deveria ter acesso, porque eu sou limitado. Então, falar do que é ilimitado me deveria ser impossível. No entanto, se eu não souber o que significa o ilimitado, eu nunca vou conseguir saber o que é o limitado. Como eu sei o que é o limitado, então eu tenho uma ideia do que é o ilimitado. O ilimitado é o contrário do limitado. O limitado está dentro do ilimitado e o limitado está dentro do ilimitado. O finito está dentro do infinito e o infinito está dentro do finito. Isso para o Hegel é básico, entende? Então, isso é muito claro, isso é a coisa mais fácil de se saber. Entende? Eu acho que sim, eu entendo o que ele fala, assim, mas embora eu goste muito de Hegel, eu acho que ele não faz justiça a Kant, sabe? Não faz. Entendeu? Eu acho que Não a briga faz. dele poderia ter sido com Schelling, quando ele falou lá que a noite em que todos os gatos são pardos e tal. Mas, né, eu acho que ele pegou pesado demais também, né? Porque já tinha que ter discutido com o Fichte, o eu puro e ilimitado do Fichte. Essa identidade pura, né? Parece mais com o eu fichtiano, né? Exato. Né? Sei lá. Mas, né? Ok, vamos aqui para o 45. É então a razão, a faculdade do incondicionado, que discerne o caráter condicionado desses conhecimentos da experiência. O que se chama aqui objeto da razão. O incondicionado ou o infinito. Não é outro que o igual a si mesmo, ou é a identidade originária, mencionada lá no 42. E a identidade originária é justamente aquilo que proporciona a criação ou a obtenção das categorias, né? Do eu no pensar.
A razão significa esse eu abstrato ou o pensar, que faz da identidade pura seu objeto ou fim, como foi mostrado na nota precedente. A essa identidade absolutamente sem determinação, são inadequados os conhecimentos da experiência, pois são, em geral, de um conteúdo determinado, enquanto esse incondicionado é tomado pelo absoluto e verdadeiro da razão, pela ideia. Os conhecimentos da experiência são então declarados como o não verdadeiro, como fenômenos. Então, é claro que aqui aí a crítica é bem direta, né? É bem direta, porque aqui vamos começar aqui do começo, né? O que é a razão para o Kant, né? É a faculdade do incondicionado que discerne o caráter condicionado desses conhecimentos da experiência. Ok. O que se chama aqui objeto da razão, ou o incondicionado ou o infinito, não é outro que o igual a si mesmo. E aí é aqui que o Kant erra, né? Se para o Hegel, né? O incondicionado, a coisa em si, o infinito, ele é igual a si mesmo. Ele é uma identidade originária do eu no pensar. Ele não traz para dentro de si a negação. Ele não traz para dentro de si o negativo. Então, se ele não traz o negativo, nós já aprendemos lá com os primeiros parágrafos da introdução que quando você não traz o negativo para dentro de si, você inviabiliza a hermenêutica, a especulação, a dialética, a especulação, então você simplesmente não pode ter determinação. A determinação é fruto de um processo de negação. Então, não há como se falar de determinação. E é por isso que a identidade absolutamente sem determinação é o que o Kant vai obter. Só que realmente, se ele estiver falando do infinito, da coisa em si, né, do incondicionado, enquanto uma pura identidade que não traz a diferença para dentro de si, então ele é é algo inacessível, até porque é algo inexistente, é algo sem determinação, é algo vazio. Então, são inadequados os conhecimentos da experiência, pois são, em geral, um conteúdo determinado. Em geral, os conhecimentos da experiência são um conteúdo determinado. Ora, se a identidade absoluta se a identidade absoluta do incondicionado, né, ela não me possibilita acesso via a razão, né, a razão não consegue acessá-la, né, só a experiência é acessável, né? Então só a experiência pode ser determinada por esse processo. O que está para além da experiência, né, que não é condicionado pela experiência, ou incondicionado, ele é indeterminado, ele não tem determinação. Enquanto esse incondicionado é tomado pelo absoluto e verdadeiro da razão. Aí olha que interessante. Esse incondicionado, e aqui é bem Hegel mesmo, né? Esse incondicionado é tomado pelo absoluto, pelo verdadeiro da razão. O que é o absoluto e o verdadeiro da razão para o Hegel? É a ideia, né? É o final da lógica. Os conhecimentos... pois não. Você não acha que, nesse ponto aí, o Hegel... não sei, a impressão que eu tenho, tá? Porque o Fichte já havia falado de um eu puro e ilimitado, né? De um em si, né? De um eu que se autopõe, certo, e que também coloca o não eu, que seria a diferença, a objetividade, né? Isso. E o movimento
esse movimento põe o eu limitado e o empírico, né? A consciência que reconhece aquilo que ela é e o que ela não é. Nesse ponto, o Hegel ele não inova em relação ao Fichte, por exemplo. O que você acha? Mas no caso, a crítica que ele faz ao Fichte, porque ele diz o seguinte: o eu fichtiano está correto o que o Fichte quer fazer. Sim. Está errado o modo que ele faz. Porque ele não me explica da onde vem essa diferença, da onde vem esse não eu. Uhum. E é por isso que a expressão tiro de pistola, ela é sacada lá no prefácio da Fenomenologia. Porque tanto o Fichte quanto o Schelling, eles dão um tiro de pistola, da onde desse tiro já aparece do nada, sem nenhum tipo de explicação, o positivo e o negativo, o eu e o não eu, né? O espírito e a natureza, no caso do Schelling, né? O Schelling, ele não explica isso eles são totalmente contemporâneos, né? Eles são instantâneos. O absoluto e os dois absolutos do Schelling, eles são instantâneos. Tanto o espírito quanto a natureza, nenhum molda o outro, nenhum gera o outro. Eles são coexistentes, né? Aí, no caso, do mesmo jeito, é o eu e o não eu. E o que é que o Hegel, então, preocupadíssimo com isso, o que é que ele vai fazer a partir dos parágrafos 80 para cima aqui, né? Que é o começo da ciência da lógica propriamente dito, que é como se deve começar a ciência. Esse como se deve começar a ciência é a resposta para essa questão que você está lançando. O Fichte está correto, só que ele não soube fazer. E eu vou mostrar para ele como é que se faz. Aí ele vai mostrar que existe o devir, né? Então, é uma questão de que um cai no outro. Quando eu tento pensar eu automaticamente sou conduzido ao outro. Mas se eu tentar partir do outro, eu também vou ser automaticamente levado a esse um. Então eu não tenho como fugir dessa passagem. Então esse devir, essa passagem, que é o ser aí, né, que é esse primeiro Dasein, essa primeira determinidade, porque ainda não é um determinado, né? Essa primeira determinidade é a primeira explicação, aquilo que fundamenta o começo da ciência. Tanto que ele nem usa a ideia de não eu, ele usa a ideia de nada para explicar conceitualmente esse princípio. Porque eu realmente não tinha percebido que essa palavra determinação que está aí está envolvendo já a negação determinada, entendeu? E é isso que ele está cobrando, entendeu? É por isso que eu digo que ele falha miseravelmente ao expor o criticismo kantiano. É porque ele já olha com a lente dele, com a lente do sistema dele. É como se ele já tivesse escrito o restante da obra e ele agora diz, agora eu vou fazer esse preâmbulo aqui, só que enquanto ele está escrevendo o preâmbulo, aí ele diz, olha, mas isso daqui, vai lá na frente, eu vou demonstrar, viu, que está errado. Entendeu? Então ele não consegue se segurar, né? Então ele diz, enquanto esse incondicionado é tomado pelo absoluto e verdadeiro da razão, ou seja, pela ideia, os conhecimentos da experiência são então declarados como não verdadeiro, como fenômenos. Certo? Os fenômenos são o não verdadeiro para o Hegel, né? Porque eles ainda não passaram pela mediação. Né? Então, existe aqui uma ausência. Por mais que eles possuam uma determinação, essa determinação é justamente do processo de mediação que vem da experiência. Nota que o que é interessante, né? A experiência, os conhecimentos da experiência, eles possuem um conhecimento determinado. Os fenômenos, não.
Por quê? Porque experiência não é a mesma coisa que fenômeno, né? É Nós temos interessante. experiência dos fenômenos. Não, porque eu estou lendo essa parte, um pouco de a interpretação que eu estou tendo é que quando ele começa, enquanto você vê o incondicionado, né, tipo assim, enquanto kantianamente se vir o incondicionado, né, como absoluto e verdadeiro da razão, é claro que a gente vai achar que aquilo, que o fenômeno, enquanto aquilo é como eu vejo, realmente vai ser o não verdadeiro. É como se ele estivesse realmente ironizando mesmo a impressão que eu estou tendo. Porque o fenômeno, para o Kant, envolve não o fato, o fato, mas a forma como eu o concebo. Percebe? Ah, sim, sim. É como se ele Entendi tivesse. a sua interpretação. Tinha feito a leitura o seguinte: enquanto esse incondicionado é tomado pelo verdadeiro, pelo absoluto e verdadeiro da razão, os conhecimentos da experiência são então declarados como não verdadeiro, como fenômenos, né? Então, o incondicionado, né, é tomado pelo absoluto e verdadeiro da razão, pela ideia, e a ideia para ele é um momento final, né? É algo mais objetivo e determinado, né? Os conhecimentos da experiência, ou aquilo que o Kant, né, colocava como a base, eu estava lendo dessa forma, que o Kant colocava como o conhecimento propriamente dito, eles são considerados não verdadeiro, como meros fenômenos. E os fenômenos, eles ainda não são determinados, entende? Mas, vendo a sua proposta de uma leitura mais irônica, também cabe aqui. Porque, para mim, ele está dizendo ali, essa aparência, vamos dizer assim, né, já é a ideia, entende? Na verdade, sabe? Entendi. A essa identidade absolutamente sem determinação, são inadequados os conhecimentos da experiência, pois são, em geral, de um conteúdo determinado. Enquanto esse incondicionado é tomado pelo absoluto e verdadeiro da razão, pela ideia, os conhecimentos da experiência são então declarados como o não verdadeiro. É como se assim, Fenômeno. ele falasse, se a gente continuar batendo nessa tecla do Kant, né, os fenômenos nunca serão, eles serão sempre como é que eu vou dizer, eles nunca serão uma coisa em si mesmo. Se a gente vai estar sempre nessa divisória, entendeu? Sim. É muita Entendi. informação, né? É uma proposta interessante de interpretação. Alguém tem mais Alguém tem mais alguma proposta interpretativa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou fechar com o Zoeni. Eu também, eu tô tentando Pois também, mas é, eu tô preso também nessa interpretação. pois é. Achei interessante, Zoeni, sua perspectiva, né? Uhum. Vou considerá-la. Então, chegando já no nosso teto aqui, eu vou deixar então para a próxima semana os parágrafos que seguem, certo? Pega do 46. Hoje foi mais para aquecer os motores, tá? Esse 46 aqui tem uma coisa, tem um termo que eu achei interessantíssimo, que é a ideia de sobrevoante, né?
Eu vou depois pegar o termo em alemão para a gente conversar um pouco sobre essa proposta de tradução. Mas vamos ficar por aqui hoje, para não se estender muito, tá? A proposta, então, do grupo seria justamente dessa leitura, essa leitura centrada na obra e discussão desses pormenores, e assim nós vamos debatendo Hegel de uma forma relaxada, sem compromissos de chegar a um final, mas com a qualidade do debate, né? Então, hoje, eu creio que nesses 2 pontos nós conseguimos já melhorar muito, né? E agradeço muito a contribuição de vocês, desses 2 parágrafos, desses 2 pontos. Eu já tenho algumas coisas para reler aqui e rever em relação ao que nós conversamos. E convido também os demais para, nos próximos dias, né, de grupo, nós podermos também debater um pouco mais. Vocês podem também debater pelo chat, lançar suas questões, dúvidas ou interpretações. Para a próxima semana, nós retomamos do parágrafo 46, ok? Tá bom, Marcos. Gente, desde já, muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço demais a participação. Divulguem o nosso grupo. Quanto mais pessoas pensando, lendo, discutindo, melhor vai ser a qualidade do nosso trabalho aqui. Um abraço a todos, cuidem-se, cuidem dos seus e até semana que vem.